Olá pessoal, como é que vamos, né, nas aulas aí? Gente, é o seguinte, hoje na última aula nós vimos os números primos, né, a decomposição, foi as últimas aulas que nós vimos, como fazer a decomposição em fatores primos. A aula de hoje, gente, nós vamos iniciar expressões numéricas. Nós temos uma certa, como é que se diz? Algumas expressõezinhas, né? Expressões numéricas, como é que a gente entender como é que se resolve uma expressão numérica, o que é que tem que resolver primeiro, é muito número, é muito sinal, né? Então, assim, eu vou colocar para vocês aqui alguns elementos básicos que vocês precisam lembrar na hora de resolver uma expressão numérica, tá? Entre elas é o seguinte: uma expressão numérica, ela pode vir com as 4 operações. Então nós vamos resolver primeiro eu vou explicar para vocês primeiro uma expressão numérica simples com as 4 operações, que não necessariamente tenha que ter as 4 operações, todas têm que ter, mas pode vir com 4, com 2, com 3, né? Não importa. E aí nós só precisamos saber, entender como é que o que é que a gente tem que resolver primeiro em uma expressão, tá bom? Então é o seguinte: em uma expressão numérica em que tem as 4 operações, o que é que a gente resolve primeiro? Veja só, eu vou dar um exemplo aqui para vocês e eu vou colocar um exemplo aqui. Em uma expressão numérica, deixa eu ver, 147 menos 90 mais vou botar aqui 7 vezes 5 dividido por 5. Pronto, aqui agora sim. Então, a conta é essa aqui, né? 147 menos 90 mais 7 vezes 5 dividido por 5. Então, o que é que nós temos que fazer primeiro? Repete: 147 menos 90 mais, como a multiplicação vem primeiro que a divisão, 7 vezes 5, 35 dividido por 5. Eliminamos aqui a multiplicação, ficou o que? Só subtração, adição e divisão. Ainda nesse caso, tenho divisão. Então, se eu tenho divisão, eu não posso resolver a subtração nem a adição primeiro. Então, o que nós temos que fazer? Repetir novamente: 147 menos 90 mais 35 dividido por 5 dá 7. Eliminamos o sinal de multiplicação e divisão. Agora só ficou com a adição, subtração e adição. Então aqui nesse caso aqui a gente pode resolver, né, de uma vez sem problema nenhum. Então o que acontece? O que vier primeiro sem problema nenhum, nós não temos como colocar, digamos, o sinal de adição, priorizar a adição mais do que a subtração. Então o que acontece? Nós vamos fazer o que vier primeiro. 147 menos 90. 147 menos 90 dá o quê? 57. 57 mais o restante, né? Sobrou o quê? Sobrou 7. E agora 57 mais 7, 64. Certo, gente? Então, o que eu quero que vocês entendam nessa explicação aqui da expressão numérica, né, de uma expressão numérica, é justamente isso. É vocês saberem o que é que a gente tem que resolver primeiro em uma expressão numérica. Eu coloquei aqui essa expressão numérica somente com as 4 operações. E aí nós temos que resolver primeiro ou a multiplicação ou a divisão, que vier primeiro.
Depois nós temos que resolver a adição ou subtração que vier primeiro. Não tem ordem, a adição é primeiro do que a subtração? Não. Da mesma forma, multiplicação e divisão. Quem vier primeiro a gente resolve. Até chegar, se tiver, como nesse caso aqui teve a multiplicação e a divisão no final da expressão, o início, que é a adição e subtração, nós vamos só repetindo, vai repetindo, até chegar nos dois que nós temos para resolver, que é a multiplicação ou divisão, tá bom, gente? Então, essa a expressão numérica, ela é basicamente isso. Nós só temos que tentar lembrar desse detalhe, tá bom? Então, até mais.